Olá, bem-vindo ao Future Proof Talks. Neste episódio vamos continuar a explorar o livro de Ray Dalio, Big Debt Crisis, cuja primeira parte está reproduzida no nosso episódio número 23. Trata-se de uma compilação histórica de crises financeiras provocadas pelo excesso de dívida. Para isso, retomo a conversa com o Henrique Amaral Dias e o nosso convidado José Carlos Tomás. Relembro que podem seguir-nos no Spotify, Apple ou Google Podcasts. Se estão no nosso canal de YouTube, aproveitem para subscrever e usar a secção de comentários para colocar dúvidas e sugerir temas. Mas vocês estavam a entrar já aqui na Alemanha e na inflação, e eu gostava de me focar agora aqui uns minutos nisso, até porque nós estamos a passar por um momento, como toda a gente sabe, de inflação forte, provavelmente por muito tempo, por mais tempo, em que temos visto, e aquilo que eu senti quando li este livro, senti algumas das coisas que aconteceram, que estão a acontecer agora também. Isto não tem nada de pessimista nem de revelador, não é nada assim, mas o que acontece é que nós sabemos que há ciclos, não é? E como o Ray Dalio diz ao longo do livro, há de facto métricas e situações lógicas que nos levam a uma determinada crise, não é? Ele fala muito nessa parte da lógica. E repara, nós temos neste momento altos níveis de dívida, taxas de juros reais negativas, portanto, situações muito complicadas, não só para quem tem dinheiro, que tem aforro, porque estão a fugir, digamos, e querem comprar ativos reais, ou seja, depois há uma criação desmesurada de dinheiro, ou houve, e agora os bancos centrais estão a tentar acabar com isso, mas de forma muito lenta, não é? E gera-se o tal dilema. E nessa altura, o Henrique já referiu isso, nas reparações de guerra, a Alemanha teve momentos, de facto, que hoje devem ser analisados, devem ser vistos, e um desses momentos explicativos é a inflação. Eu trouxe aqui um livro, que é um livro que se chama A Ilusão Monetária, do Irving Fisher, que foi publicado a primeira vez em 1928, e que tem aqui uma passagem que eu gostava de ler, não me venha mal, mas isto é incrível para... isto é simples, quer dizer, não sei se as pessoas hoje em dia têm noção da desvalorização cambial que estamos sujeitos, não é? Porque a inflação é de tal ordem, e o José Carlos já abordou aqui um bocadinho isso, que talvez não esteja a ser calculada da forma mais correta, talvez não está a ser, porque a parte da habitação, a propriedade não está incluída, não é? Mas eu vou ler aqui só uma passagem curta. Isto é logo no início do livro, e fala de uma. Portanto, o Irving Fisher estava a falar com uma senhora, com uma americana, que dizia o seguinte: isto é bem ilustrado pelo caso de uma mulher americana que devia dinheiro por um empréstimo hipotecário obtido na Alemanha. Portanto, devia dinheiro na Alemanha. Veio a Guerra Mundial, portanto, a Primeira Guerra, e ela deixou de ter comunicação com a Alemanha durante 2 anos. Depois da guerra, visitou a Alemanha, tencionando liquidar o empréstimo. Sempre pensou nele como correspondendo a uma dívida de 7 mil dólares. Portanto, legalmente, era uma dívida de 28 mil marcos, em termos de moeda alemã. Portanto, foi ao bancário, que tinha a questão em mãos, e disse: quero pagar o crédito hipotecário de 7 mil dólares. Ele respondeu-lhe: o montante não é 7 mil dólares, é 28 mil marcos. Essa soma hoje vale 250 dólares. Ela disse: não me vou aproveitar da queda do marco. Insisto em pagar os 7 mil dólares. Bem, o bancário diz que não pode ser, e de facto, porém, ela própria não conseguia aperceber-se de uma mudança correspondente, apesar de menor, no dólar. Ou seja, pensava em termos de dólares americanos, tal como o bancário está a pensar em termos de marcos alemães. Ela insistia em pagar 7 mil dólares, em vez de 250, mas ter-se-ia revelado se lhe dissessem que o dólar também caíra, que o poder de compra equivalente ao montante originalmente em dívida não era 7 mil, mas 12 mil dólares, e que tinha, portanto, de pagar 12 mil dólares. Também ela, então, não conseguiria ver aqui a questão. Portanto, isto é muito interessante porque a parte da inflação, eu acho que é um dos conceitos talvez mais estudados e menos conhecidos, não é? Posso dar um exemplo muito simples, porque eu gosto de exemplos muito simples.
Imaginem o seguinte, essa senhora tinha uma obrigação de $100 e que tinha uma taxa de juros de 5%. E vamos considerar duas situações. Uma situação em que o imposto de capitais sobre os juros era 100%, portanto, confiscatório. Ou então Exato. outra situação, e a inflação é 0 a 0, e outra situação em que a inflação era 5% e o imposto era 0. É exatamente a mesma coisa. Sim. Todo o capital que a senhora gastasse ao fim de um ano, dos 105 ou dos 100, não é? Exato. Seria a comer o capital em termos reais. Exatamente. Sim, esta questão é muito importante e está na gênese. Diz, Henrique, diz. Eu acho. Bem, a inflação, neste momento, é um problema preocupante, mas não é tanto preocupante pelo valor que ainda registra-se, mas pelo aquilo que pode vir a registrar. É? Nós, economistas, dividimos a inflação, digamos, temos uma tipologia, que é obviamente um bocadinho arbitrária, mas o Dali, por acaso, segue também. Ele diz que a hiperinflação é quando ultrapassa os 2 dígitos, quando passa a 3 dígitos, subida do nível de preços ao ano, anual. A inflação, depois temos uma inflação galopante, que é aquela que ultrapassa um dígito, portanto passa a ser 10% ou mais. E depois temos uma inflação moderada, na qual ainda nos encontramos. Exato. E não tanto nos Estados Unidos, mas aqui na zona euro, eu penso que ainda temos, digamos, a benesse de não se ter transmitido de uma forma acentuada através dos salários. Portanto, a subida dos salários ainda não acompanhou o aumento dos preços. Mas temos fatores. A espiral que ele fala, a espiral. Ele fala disso, precisamente. Por via dos custos, que tem a ver com o mercado de trabalho. E, portanto, é o self-reinforcing, não é? Depois, círculo vicioso. Claro, porque nos Estados Unidos esse fenómeno é mais evidente por boas e más razões. Portanto, as boas razões é que o mercado de trabalho, isto é uma opinião, não só enquanto economista, mas enquanto pessoa, enquanto cidadão, é um mercado de trabalho mais flexível e, portanto, as negociações são muito mais rápidas e dinâmicas, as contratações e os despedimentos, necessariamente. E, por outro lado, precisamente é possível um trabalhador reivindicar uma taxa de salário horária superior àquela que ele estava anteriormente a receber, e isso reflete-se na espiral inflacionista por via dos salários. Na Europa não é tanto assim. Há contratos de longo prazo, há controle governamental a vários níveis, e a flexibilidade, tanto na contratação como no despedimento, não é a mesma. Por outro lado, o que temos aqui de preocupante, e para mim é o mais preocupante, não é tanto a questão que tu estavas a falar da inflação. Eu estava a ler o livro do Dálio e estava a ficar realmente preocupado, porque há um conjunto de fatores que pronunciam o choque, mais uma vez, entre grandes potências, e que pode eventualmente explodir numa guerra. Eu ia chegar aí, é precisamente isso. Uma guerra, digamos, descontrolada. É isso. E o que é que está a acontecer atualmente? Está a acontecer por fatores exógenos ao funcionamento da economia, não é? Por via da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, está a haver um aumento significativo do preço da energia e das matérias-primas. Sim. Que acaba por ter também uma inflação, ao contrário do que aquilo que os bancos centrais gostam de dizer, que é olhar só para a core inflation, não é? Isso não é bem assim e acaba por ter um efeito muito, muito, muito negativo na inflação. Milton Friedman, só para terminar, ele tinha uma expressão engraçadíssima, que dizia que a inflação era o cancro da economia, não é? Era um cancro que a economia podia eventualmente ter. E outra expressão que o Zé Carlos estava, no fundo, a traduzir é que a inflação é um imposto escondido, a hidden tax. Exatamente. Sim. Portanto, nós temos dito isso. O imposto de capitais ou subir no nível de preços, na verdade, meu caro, é que perdeste esta metáfora. Sem dúvida. Exatamente isso. Sim, isso é o ponto fundamental e aquela expressão que agora, deixa só dizer uma coisa, que eu gosto muito, que é a para os ouvintes em geral e para os meus alunos. Eles dou aulas de macroeconomia aos alunos de gestão e quando lhes falo destas coisas, eles ficam sempre a olhar para mim e a dizer: o que é que isto interessa? Interessa muito para quem está a gerir empresas, não é? E ainda bem que estamos a fazer este programa e Deus queira, depois vou enviá-lo via WhatsApp. Os alunos de gestão devem ter muita atenção a todas estas questões macroeconómicas. É isso mesmo. Macroeconómicas e políticas que tivemos aqui a referir quando estão a gerir empresas.
Isso. José Carlos, já te passo a palavra. Sim. Só para... Olha, desculpa lá, deixa-me só dar uma metáfora já agora que é engraçada. Isto é como conduzir um carro, uma pista de Fórmula 1, whatever. Tens de ter atenção, o carro, que é a tua empresa, a qualidade dos pneus, se o motor está afinado ou não, se tem lá, se é feito em fibra de carbono ou não sei o quê, mas depois não te podes esquecer que por vezes a pista está alagada e, portanto, o risco de despistares é muito mais elevado. E eu acho que esse é um erro, por exemplo, que muitos empresários cometem, que é precisamente esquecerem-se que há fatores exógenos e que chove e, portanto, há que conduzir de outra maneira do que normalmente se conduz quando a pista está seca. E que não temos sempre o controle, não é? Pelo contrário, nós raramente temos o controle. Vou lembrar desta metáfora, vou utilizá-la. Mas é boa. Sim. E focando aqui do caso alemão, então, voltando aqui a... Eu gostaria de deixar uma nota positiva ou otimista. Nós, nem de longe, nem de perto, estamos numa situação parecida com que a Alemanha estava em 1918. Sem dúvida. Basta explicar o seguinte. Portanto, nós falámos nesta questão dos 300% em dívida interna, não é? E dos 50% em dívida externa, não é? E há aqui um gráfico na página 37 do caderno sobre a Alemanha, não é? Sim. Ou na página 105 do livro digital, que basicamente portanto, tem a dívida interna azul e a dívida externa, ou a suposta dívida externa, a vermelho, que é a dívida das reparações de guerra. E, se repararmos bem, a Alemanha começa em 1914 com quase zero de peso da dívida pública interna em percentagens do PIB. Depois há aqui um número que não se percebe bem, mas que, se uma pessoa prestar a devida atenção, em 4 anos a dívida interna sobe para 120% do PIB, o que, regra geral, acontece nas guerras, o que acontecia nas guerras nesta altura. Claro. A grande diferença relativamente às economias atuais é que nós temos dívidas públicas da ordem de 100% e ainda não houve guerra nenhuma. Exatamente. Começa por aí. Sim. E depois nós temos aqui, ao mesmo tempo, as exigências portanto, das sucessivas conferências, da qual a pior, portanto, há o ultimato inglês, não é? E depois há aqui o ultimato de Londres. Exato. Que coloca a dívida externa, não é? Porque nesta altura a dívida interna já desapareceu e já lá vamos, em 350% do PIB. Sim. Que há aqui outro gráfico que contextualiza, digamos, onde se desencadeou o início das crises de dívidas externas, e isto não tem paralelo nenhum. Não. Ou seja, o que é que aconteceu? Mas o marco cai 75% nessa fase. O que é que aconteceu nesta altura? Nós tivemos a desmobilização das tropas, desemprego, a dívida interna da guerra, instabilidade social, miséria enorme, necessidade de programas sociais, incapacidade total de cobrar impostos. E a única maneira que o Estado alemão tinha era fazer tal inflação como imposto escondido, que teve o efeito prático de, pura e simplesmente, obliterar a dívida interna. Exatamente. Relativamente à dívida externa, o que acabou por acontecer, claro. E eu gostaria de contar aqui a história, como é que se chegou aqui e como é que a dívida desapareceu. Essencialmente, o que aconteceu é que, portanto, houve aqui uma série de exigências, não é? Mas não havia a mínima hipótese destes valores serem pagos. No final, se eu bem me lembro, a quantidade de dívida que foi efetivamente paga deste valor que foi exigido no ultimato de Londres e que acabou em 1932 com a Conferência de Lausanne e com a moratória do presidente Hoover, que foi um grande presidente já agora, apesar de toda a má imprensa que tem, mas que podemos lá chegar, pagou-se 1/8, ou seja, da dívida de 132 bilhões de marcos de ouro, dos quais até Portugal iria receber 1 bilhão como indemnização de guerra, não é? Se pagaram-se nem 20. E, portanto, foi assim que a coisa se foi gradualmente resolvendo ao longo desta década perdida, mas que gerou todos estes anticorpos ao nível da população alemã. A hiperinflação só foi
possível estabilizar a partir do momento em que houve uma moratória na dívida externa e, ao mesmo tempo, as contas, o orçamento, em termos de contas internas, estava em equilíbrio e deixou de ser necessário este imposto sobre a forma de inflação. E como é que se chegou a esta história, a este rancor das dívidas? Isto é um pequeno à parte. Isto vem tudo de uma série de ajustes de contas sequenciais, em que, neste momento, a França estava a ajustar contas com as reparações de guerra de 1870, em que foi obrigada a pagar 5 bilhões de francos ouro, que era 4 bilhões de marcos, que era o equivalente a 22% do PIB francês, e que deu um boom na bolsa alemã, e ajudou à construção de Berlim, e que, por sua vez, resultava da Guerra Franco-Prussiana, e esta indemnização já era um ajuste de conta com a indemnização que o Napoleão tinha imposto à Prússia em 1807, na altura da conquista, porque o valor que foi exigido pelos alemães em 1870 foi exatamente o mesmo valor da dívida da reparação per capita que eles tinham tido de pagar anteriormente. Sim, esse ajuste de contas é notório, não é? E a França sempre teve esse peso nesta parte, não é? O problema das políticas externas é sempre a ajustar as contas que já vêm muito atrás. Mas E depois, que permites também à parte, depois há outros ajustes de contas. Há um livro que se chama Massas e Poder, Crowds and Power, do Elias Canetti, em que ele diz que depois, a seguir à hiperinflação, não é, da República de Weimar, o ajuste de contas que se fez foi precisamente com os judeus que estavam associados à manipulação do dinheiro e ao domínio da tecnologia financeira, e, portanto, depois o Hitler ajustou as contas com eles, não é? Precisamente. Há outros ajustes. O Hitler ajustou foi as contas com os franceses, porque obrigou-os a assinar o Tratado de Rendição da França no mesmo sítio onde os alemães tinham assinado, ou na mesma carruagem onde os alemães tinham assinado a rendição da Primeira Guerra, e depois destruiu o monumento. Sim. Esses casos históricos são importantíssimos e de facto revela que foram anos muito complicados, muito diferentes daquilo que estamos a viver atualmente, logicamente. Mas há uma frase, há uma expressão que o Ray Dalio usa na descrição desta crise alemã, que não é dele, penso que não é dele, que é uma orgia na especulação. Portanto, havia, desculpem a expressão, mas é de facto as ações mais se triplicaram em poucos meses, portanto, ou seja, aqui uma fuga para ativos reais e ativos financeiros, no caso da inflação, que também já se viu aqui um bocadinho, mas não tem nada a ver com a dimensão que se viu naquela altura e com, de facto, que não podemos sequer comparar, mas é importante estar a ver estes esquemas. Vamos passar já ao caso, eu acho que é importante nós debatermos aqui o caso português, porque estamos rapidamente a chegar ao nosso tempo, e eu gostava de aproveitar e também explorar aqui um pouco isso. Eu gostava de pedir aqui ao José Carlos para fazer aqui também uma leitura sobre o caso português, portanto, o caso da dívida soberana e digamos, da falência e daquilo que tu andavas a dizer, segundo sei, muitos anos antes, e ninguém te ouvia, não é? sobre a crise. Há um paralelismo, enfim, modéstia à parte, entre o que ele conta em 1960, do que lhe aconteceu em 1971 e das minhas leituras sobre a falência de Portugal em 1891. Quando nós saímos do padrão de ouro, depois de termos lá estado de 1854 até 1891, e que eu reconheci, não é, que aquilo era um regime monetário semelhante à nossa participação na zona euro. E, portanto, que essencialmente iria ter o mesmo fim. Portanto, não era difícil lá chegar desde que começou. Está a estudar a história para antecipar. O que acontece. E é um assunto que eu podia falar extensamente, mas vamos concentrar-nos no exemplo mais recente de 2011.
Eu não vou seguir os números do Rei Dálio, vou usar os números que tirei do site do Banco de Portugal, em que nos diz, para um PIB de 176 bilhões de euros em junho de 2011, este número é possível tirar de lá, nós tínhamos o endividamento total de 600, eu se quiserem depois partilho esta tabela, que até, enfim, Sim. Posso partilhar-vos e disponibilizar aos nossos ouvintes. E isso era o equivalente a 396%. Qual era a dívida total? Desculpa, lá em 2011. 697,5. Quase 700 mil milhões? Exatamente. E neste momento são 771,3. Só que, paradoxalmente, Portugal está a desendividar, porque nessa altura o endividamento total era 396% do PIB, ou seja, 400%, que é um número assombroso. Sim. Porque supostamente já devíamos ter tido problemas em 300%. Segundo a métrica do Dálio, não é? Segundo a métrica do Dálio. E agora, neste momento, com os tais 771,3 dados a janeiro de 2022, temos um endividamento total que é 365% do PIB. E nós somos citados no site da McKinsey, do McKinsey Global Institute, como um dos exemplos, por incrível que vos possa parecer, de país que está a desalavancar. O que é, digamos, o que concilia o que nós ouvimos todos os dias, que temos endividamento excessivo, não é? E estarmos a desalavancar. Essas são as boas notícias. A má notícia, em português corrente, é mais ou menos a seguinte. Fazendo as contas da quantidade de dívida que era utilizada pelas empresas em 2011, ela correspondia a 41% do total do endividamento. E o setor público, que em junho de 2011 tinha uma dívida de 141% do PIB, este número não é o que vocês ouvem da dívida do Estado, porque depois há o setor empresarial público, do Estado. O empresarial do Estado, sim, que depois podemos percorrer, digamos, aquelas brilhantes participações. Exato. Na altura, portanto, estamos a falar dos tais 141%, que ainda não correspondiam a 36%, eram 35,5% de percentagem do endividamento. Total. E neste momento as empresas utilizam nem 36% do endividamento, os particulares 19%, a maior parte dos quais é para consumo, mesmo as casas são uma forma de consumo, não é? Pelo menos a primeira, a segunda e a terceira podem ser um investimento. Exato. Mas a primeira é uma necessidade básica e não há outra maneira de dizer, e não há outra maneira pela qual esses custos não estarem incluídos na inflação. Certo. E o Estado, neste momento, utiliza 40%, o Estado nesta dimensão, que já utiliza 164% que o endividamento representa 164% do PIB, que no meio mais ou menos os números que vocês costumam ouvir, não é? Representa 45% do total da dívida que é utilizada pela economia. E há um aumento face a 2011. E há um aumento, quer em termos absolutos, não é? Porque a dívida do Estado é eterna. Aliás, tivemos um primeiro-ministro que disse que essa coisa de pagar a dívida do Estado era uma brincadeira de crianças. E tinha razão. Só que uma coisa é isso, outra coisa é aumentarmos de forma descontrolada o peso da dívida pública no PIB. Isso é que é o problema. Exatamente. Enfim. Sim. Mas é evidente que as empresas também usam capitais próprios, não é? Que não estão aqui contabilizados, mas mesmo assim está uma bela ideia, digamos, de porque o país não cresce. Claro. Pois, isso que eu ia dizer. Claro que o José Carlos tem toda a razão quando fala deste mismanagement, enfim, mau e óbvio da questão da gestão da dívida, sobretudo da gestão da dívida pública, como nem sabia. Da alavancagem, não é? Estavas a referir 35 de maio de 2011 para 45 de janeiro de 2022, de facto. Não só a dimensão absoluta aumentou, como sobretudo a dimensão relativa. Pois, eu acho que o problema da economia portuguesa vem de trás, não é? Porque nós recuando a 98, não é? Quando fazemos uma análise
das fontes do crescimento económico da economia portuguesa, verificamos que, de facto, aquilo que se chama a produtividade total dos fatores, ou de forma mais comum o progresso tecnológico, já não explicava nada da nossa taxa de crescimento. E, quando se extrapolava para o futuro, era isso que indicava. Aliás, claro, há dados do Banco de Portugal que eles fazem de composição das fontes de crescimento, não é? E vê-se que a produtividade total dos fatores representa, às vezes, até uma contribuição negativa. Para o crescimento da economia. Bem, eu também não vou estar aqui a entrar porque é que é assim ou não é. Isso seria também tema para outro programa, se calhar ainda mais interessante do que este, que tem a ver com as nossas vidas, tem a ver com o nosso país. Sem dúvida. Mas que continua por resolver, e basicamente porque temos o Estado como o motor, não é, da economia, assumindo-se, além de condutor, é o motor. Portanto, isso é algo que manifestamente não resulta. Isto não tem nada de político, eu estou a falar de qualquer partido que esteve no governo, não é? Sem dúvida. É como queres bater 1000 vezes com a cabeça na parede, para partires a cabeça e estás à espera que a 1000ª vez seja a parede a partir. Isto não tem nada de político. Porque são dados objetivos, não é? Não é só por isso, porque o meu interesse na história económica portuguesa, sobretudo na parte económica, decorre... Espera aí, deixa-me só dizer uma coisa. Eu sei que tu és, além de um brilhante gestor, tu és um tipo que gosta imenso da história portuguesa. É isso que eu te ia perguntar. O que é que tu achas que está na raiz disto tudo, não é? Quer dizer... Era essa a questão. Eu quando comecei a estudar História, digamos, o meu objetivo único era responder à pergunta onde é que nós viramos na esquina errada, em português corrente, em termos de desenvolvimento. O Essa de Queiroz tentou explicar. Muitas leituras, a minha ideia é que nós, ainda hoje, somos afetados pela maldição dos recursos, não é? Que decorre, isto é mesmo assim, e vou, digamos, depois substanciar quantitativamente e não qualitativamente, do que aconteceu, digamos, da descoberta do ouro no Brasil. Claro. Porque a divergência de Portugal em termos económicos, a queda brutal do produto per capita, vem, segundo um estudo que até foi publicado e com umas infografias muito interessantes no Expresso, eu depois também posso partilhar. Certo, sim. Há uma queda brutal do PIB per capita de 1750 e qualquer coisa até 1820 de 50%, e o nível de PIB per capita de 1750 só é atingido outra vez, segundo Nuno Palma e segundo Jaime Reis, ou vice-versa, Jaime Reis e Nuno Palma, em 1923. Bem, é terrível. Portanto, isto não tem nada a ver com política, ou tem a ver com o Dom Pedro II, não é? E sim, com o Dom José. Ficou o coração cá e foi para lá. Bem, sim, a questão portuguesa é muito relevante e, como o Henrique dizia, dá para outro programa. Uma última nota, nós já estamos mesmo em cima do tempo, mas eu gostava de falar aqui da repressão financeira. Já fomos falando um bocado sobre isso, que é uma expressão que tenho falado muito. Eu queria que os Acabos explorassem aqui um bocadinho este tema, só breves minutos. Um bocadinho sobre explicar também o que é que se entende por este tema e que está a acontecer hoje, e se podemos também dizer que nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, já temos vindo a passar por essa repressão. A resposta é, de facto, está a acontecer. Exato. Digamos, não é? Eu penso não surpreender ninguém, mesmo os mais distraídos, não é? Nós vamos um bocadinho atrás. Na Grande Depressão, uma das medidas que finalmente houve duas medidas, portanto, há um conjunto de medidas que nós associamos ao New Deal e ao Roosevelt e que na realidade foram tomadas pelo presidente Hoover, que foi presidente, teve o azar de ser presidente entre março de 1829 e o final e março de 1933. Por exemplo, vou só dar um exemplo, só para vos deixar a pensar, porque nem vou ser muito exaustivo. Se vocês repararem, a obra emblemática das obras públicas que é associada ao New Deal, chama-se Barragem Hoover, não se chama Barragem Roosevelt, apesar de lhe terem tentado mudar o nome. Onde é que eu já vi? Exato.
Mas mudaram, portanto, ou seja, a gente não inventou nada. E, portanto, mas o que acabou por, portanto, finalmente dar a volta, há um conjunto de situações, inclusivamente a alteração dos estatutos dos FED, que permite em 2009 a atuação da Reserva Federal a salvar toda a gente e mais alguém, é, digamos, uma alteração aos estatutos que é promovida pelo presidente Hoover. Em português corrente, enfim, depois nós não vamos falar aqui sobre a situação, mas o que é que acontece na altura? Há uma desvalorização do dólar, que já não aguenta a pressão, sobretudo depois da Libra, que era a antiga moeda de reserva, ter quebrado o padrão ouro e ter arrastado Portugal, que isto é uma pequena curiosidade, que em 1891 tinha saído, não é? E que passado 40 anos conseguiu lá estar em pé contra a Libra por 3 meses e qualquer coisa, tendo ficado a ver estrelas quando a Libra sai do padrão ouro. E depois aquilo cria uma pressão brutal sobre o dólar, não é? E depois, ao longo de 33, 34, o dólar desvaloriza de 20 dólares, ponto 67, a onça de ouro, para 35 dólares, onde se mantém até 1971. Por outras palavras, nós vivemos em padrão ouro até 1971. Portanto, não é uma questão do padrão ouro ser mau relativamente à moeda fiduciária que os bancos centrais agora querem que desvalorize 2% ao ano através da inflação. Não, e, portanto, nós tivemos, o sistema era tão razoável que durou este tempo todo. E a desvalorização do dólar em 33, dos tais 20 para 35, não parece nada, mas é uma desvalorização do dólar de 41%. E que permite monetarizar toda aquela dívida. E depois, subsequentemente, nós temos a Segunda Guerra Mundial, que é quem liberta os Estados Unidos da Grande Depressão. Podíamos estar aqui a falar sobre o assunto, que também não é, digamos, a opinião mais consensual, mas o que acontece é, como é evidente, a seguir à Segunda Guerra Mundial, a dívida pública era gigantesca, em português corrente, e é possível, e era necessário, não é? Digamos, fazer o que se chama a liquidação da dívida pública dos Estados, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham uma dívida que era para cima de 100% do PIB, que eu não me lembro exatamente quanto é que é, mas era um valor, digamos, muito significativo, assombroso. E depois é necessário reduzir o valor daquela dívida através do crescimento do produto e através de taxas de juros reais que não compensem, portanto, que sejam inferiores, digamos, ao crescimento do produto. Porque o rácio, portanto, a relação de estabilidade ou, digamos, de gestão da dívida pública é que a taxa de juro nominal tem de ser comparada com o crescimento do PIB nominal. Se eu tiver uma taxa de juros nominal maior que o PIB nominal, então tem de ter um superávit primário. Claro. As contas não são bem estas. Sim. Depois, quem quiser, eu deixo aqui, mas a ideia genérica, em termos de primeira aproximação, é esta. E, portanto, o que aconteceu é que a seguir à Segunda Guerra Mundial, através da repressão financeira, ou seja, pondo as poupanças, cativas em cada um dos países por controles de movimentos cambiais, os países conseguiram poupar entre 1% a 5% do peso do produto por ano, não é? Para irem abatendo gradualmente. Há uma erosão da dívida em termos nominais. Uma erosão da dívida. E se nós pensarmos agora, isto é isso que eu ia dizer, paralelismo atual, exatamente. E depois chegarmos finalmente à resposta à pergunta que era feita depois de toda esta grande digressão, não é? Basta pensar que nós temos taxas de juros nominais negativas, nem sequer é reais. Exatamente, as reais são negativas muito, mas as nominais também. E agora, com este tipo de inflação, eu acho que, eu sinceramente não quero ofender ninguém, mas acho que algumas pessoas no Banco Central deviam ser espancadas. Certo, porque de facto... Não digas isso, porque se calhar algumas até gostam.
Eu estava à espera que cortem esta parte do vídeo. Não, mas acho que é importante manter-se, porque de facto as pessoas, em termos correntes, em termos pode fazer um bocado de humor inglês, não é? Exatamente. Não, mas em termos simples, e se posso traduzir aqui as suas palavras, digamos, são as poupanças das pessoas, entre aspas, que estão a pagar parcialmente, ainda assim, a dívida dos Estados. Eu queria fazer aqui uma pequena... Só quero ser mais simples para tentarmos passar para as pessoas eu queria fazer então aqui uma pequena... Portanto, uma pequena precisão. O que está a ser destruído, não é? É o dinheiro, é a dívida na moeda. Na moeda, exatamente. Porque o dinheiro não é riqueza. Nós temos a tendência de achar que o dinheiro é riqueza porque o dinheiro nos permite comprar riqueza. Coisas, mas vejam apenas esta analogia. Se eu construísse uns apartamentos ótimos para todos os portugueses e desse um a cada um, as pessoas ficavam ricas. Se eu pegasse sem dinheiro, aumentasse o dinheiro e os mandasse comprar os apartamentos, não havendo mais nenhum produzido, não é? O que iria acontecer é que as pessoas têm mais dinheiro e ele valia menos. Claro. E por aqui vocês veem a diferença entre uma coisa e outra. Isto para dizer o quê? O que nos protege da inflação e da repressão financeira são os ativos reais nos quais constam as ações. O que não nos protege, e enfim, o Dálio farta-se falar disto, é o cash is trash e as obrigações. Aliás, o Dálio fala muitas vezes disto. Dinheiro, ouro, piada, moeda. Sim. Moeda é a tecnologia social do crédito transferível. Exatamente. Sim. Exatamente. Uma tecnologia social, socialmente aceita, crédito transferível. Crédito transferível, sim. E acho que a tua apologia dos ativos reais nesta fase, desde que isso não faça crescer ainda mais a dívida, não é? E não empole o preço dos ativos para o nível da bolha que vai explodir, acho que faz algum sentido e vê-se que as pessoas estão à procura disso, não é? Sim, as pessoas naturalmente procuram, ou seja... Para resta saber qual é o nível da alavancagem a que estão a recorrer para fugir a este imposto escondido que é Sim, porque muitas delas não estão a ir através da alavancagem, mas muitas estão, como é óbvio, até porque recorrem à dívida para fazer isso. Mas há uma questão, o Dálio faz isso ao longo do livro e diz isso muitas vezes fora mesmo do livro, que em caso de inflação é comprar ouro, commodities e ações. Portanto, o ouro tem algumas dúvidas. Posições inflacionárias. Exatamente, posições inflacionárias. E ele refere isso claramente. E eventualmente. E na história também diz isso. Falhou aqui o imobiliário. Se calhar os nossos passados é que tinham razão, terra é riqueza. Em Portugal, não, ações, em Portugal no século XIX, e isto não é a analogia perfeita, mas só havia 2 negócios que davam, ou 3, que eram rentáveis, que era o imobiliário, era a dívida pública e os contratos com o Estado. Pois. Entretanto, isso foi transferido. E, nomeadamente, o principal dos quais era o contrato, o monopólio do contrato dos trabalhos. Agora faz-me lembrar o Tomás de Lampedusa, daquele livro Leopardo, e já agora... Exatamente. Algumas coisas mudam, na realidade tudo fica mais ou menos na mesma. Que é preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma, não é? Não, é preciso que alguma coisa mude, para que no essencial tudo fique exatamente na mesma. Gostei dessa tua alteração também, fica bem. Se calhar, digamos, não foi isso que ele disse, se foi eu que estou a dizer que ele disse. Bem, eu não diria mais nada. Acabamos por aqui, ficou muito ainda por falar, certo? Imagino. Mas temos a oportunidade no futuro de falar sobre dívida, sobre aquilo que está a afetar neste momento as pessoas, dívida, inflação, o tal imposto escondido, e também sobre este livro do Ray Dalio. Vamos deixar todas as informações, todos estes pormenores, todos os estudos que falámos aqui, ainda mais há alguns que temos aqui, também a forma de criação de moeda, também acho que é interessante partilhar, e alguma questão, já sabem, partilhem, enviem nos comentários para nós tentarmos falar mais sobre isso no futuro. Até à próxima. Obrigado, José Carlos. Obrigado também, José Carlos. Um abraço.